Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre todos os gigantes cariocas de maneira reduzida, resumida, para você entender muito bem o que está acontecendo com o seu clube de coração. Mas antes de mais nada, venho aqui pedir para você compartilhar o vídeo, curtir, comentar e também se inscrever aqui no canal, porque aí você consegue me ajudar no engajamento para todo mundo ficar sabendo como está o seu time de coração. No vídeo de hoje, irei falar sobre o Flamengo. Irei falar sobre a renda que o Flamengo está tendo até aqui no primeiro semestre do ano, a possível crise, a boa fase, a classificação, tudo. Então já peço que você deixe o like para se iniciar esse novo ciclo, tá bom? Então, sem mais delongas, irei falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não escolhe competição, os jogadores já falaram isso, mas fato é que, assim, fora do Campeonato Brasileiro, o Flamengo só vence. Já no Campeonato Brasileiro, os últimos 3 empates foram disputados nele. O Flamengo hoje está em segundo lugar, com 31 pontos, 12 pontos de diferença para o primeiro lugar, que é o Botafogo. Mas mesmo assim, mesmo por ser segundo colocado, ainda não está garantido ali na vice-liderança. Isso porque o Grêmio, que está em quarto lugar, está com um jogo a menos e com um ponto a menos que o Flamengo. Ou seja, caso o Grêmio vença, o Grêmio assume essa vice-liderança e ainda abre 2 pontos de vantagem para o Flamengo. Essa boa fase do Flamengo é espetacular, até agora, pelo menos nos resultados. No mês de julho, o Flamengo não perdeu. Foram 5 vitórias e apenas 3 empates. Os empates foram todos no Campeonato Brasileiro. Foi pro Fluminense, pro Palmeiras e pro América Mineiro, que foi o pior jogo, né, nessa sequência aí do Flamengo. Já as vitórias foram 3 na Copa do Brasil, 2 contra o Atlético Paranaense e 1 contra o Grêmio, uma sobre o Fortaleza e a outra vitória que foi agora em cima do Galo no Campeonato Brasileiro, a vitória de virada que rendeu um troféuzinho a mais. E aí esse troféu eu vou falar agora logo. O troféu foi dado para o Arrascaeta como o melhor jogador do mês do Campeonato Brasileiro. Isso correspondia ao mês de julho. O Arrascaeta foi o primeiro jogador do ano a receber o troféu, sendo que o primeiro jogador diferente de Tiquinho Soares. Isso porque ele ganhou como o melhor de abril, o melhor de maio e o melhor de junho. Até porque ele também é o artilheiro, né, da competição. E merecia até vir a ganhar o quarto seguido, mas a CBF decidiu optar pelo Arrascaeta. Em meio a essa boa fase, o Flamengo ainda mostrou alguns resultados sobre o seu primeiro semestre em finanças. O clube apontou 582 milhões de reais, né, faturados, sendo eles 560 milhões líquidos. Isso significa que o Flamengo está com superávit aí. Além disso, outro ponto que a torcida até ficou com um certo receio, e por isso que o Flamengo não está contratando, mas não é verdade, isso é fake. É que o Flamengo tem, no total, 116 milhões a receber por transferências já realizadas, jogadores vendidos e a pagar mais de 200 milhões. Mas isso não significa que o Flamengo tenha que vender jogadores para poder comprar jogadores. Até porque o Flamengo não se resume a se eu vendo, eu compro, se eu não vendo, não compro. Não. O dinheiro de jogador pode ir para reformas, pode ir para salários, pode ir para um monte de coisa. E assim como bilheteria pode ir para jogador, sócio torcedor pode ir para jogador, contratações, né? Então, assim, o balanço financeiro do Flamengo está muito bem. Foram mais de 500 milhões arrecadados e isso foi no primeiro semestre. Então tudo indica que o Flamengo venha a bater mais uma vez a meta de 1 bilhão, até porque o primeiro semestre sempre é mais fraco. E lembrando que o Flamengo não venceu nada até agora, né? Perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu o Brasileirão, o Carioca, a Taça Guanabara. Então, mesmo assim, mesmo sem esses dinheiros de premiações, como campeão, ele já ultrapassou 500 milhões de metas. E aí, no final do ano, mesmo que não venha a ser campeão, vai conseguir boas bonificações. Isso porque está classificado na Libertadores, vai jogar amanhã contra o Olímpia. Está classificado também na Copa do Brasil e já com o pé na final, né? Já que ganhou de 2-0 do Grêmio jogando fora de casa, vai decidir aqui no Maracanã. E querendo ou não, tá vice-líder do Campeonato Brasileiro, que também pode vir a ganhar uma boa grana. Então tudo indica
que o Flamengo venha a bater mais uma vez R$ 1 bilhão em sua renda, tá bom? Dito sobre renda, iremos falar agora também sobre uns spoilers que o Flamengo está jogando nas redes sociais, principalmente com o Gabigol e com o Zico. Para quem não sabe, acho muito difícil, o Zico é o rei do Flamengo, é o reizinho do Flamengo, é o galinho, é o ídolo máximo da nação rubro-negra, enquanto o Gabigol é apelidado como príncipe, apenas embaixo de Zico. Ambos foram fotografados no Museu do Clube e vão fazer algum tipo de vídeo, algum entretenimento junto com a Flá TV, ao que tudo indica. Isso tudo não foi confirmado, mas ao que indica, fizeram uma gravação lá para ficar bem maneira sobre toda a história do Flamengo representada nessas duas gerações, a de 81 e a de 19. A 81 representada por Zico e a de 19 representada por Gabriel Barbosa. Além de Gabigol e de Zico, Bruno Henrique e Arrascaeta também estiveram presentes. Eu vou até deixar algumas imagens passando aqui, alguns vídeos também, porque foi um momento muito maneiro que a torcida do Flamengo entrou em êxtase. O Flamengo que vai enfrentar amanhã o Olímpia, como eu falei, né, no Maracanã, e o Zico vai estar presente para torcer para o Flamengo, tá bom? Vamos lá. Mas nem tudo são flores no Flamengo. Você aí já deve estar ciente do que vem acontecendo com Pedro e Sampaoli, a comissão técnica do Sampaoli. Vou aqui fazer um breve resumo para você que ainda não entendeu tudo o que aconteceu. Durante o jogo contra o Atlético Mineiro, o Pedro estava treinando, o Pedro estava se aquecendo para entrar na partida. Estava ele, o Luiz Araújo e o Cebolinha. Cebolinha e Luiz Araújo entraram durante o jogo. O Pedro não, e ele parou de se aquecer. O preparador técnico, o preparador físico, pediu para que Pedro não parasse, continuasse aquecendo. Mas o atacante não quis, se recusou e deixou o preparador físico muito revoltado, o Pablo. E aí, depois do jogo, o Flamengo conseguiu virar, o Pedro não entrou na partida, ambos foram para o vestiário. O clima no vestiário não estava ruim, só que o Pedro chegou e o preparador físico chegou muito revoltado, muito fora do tom. E aí aconteceu uma grande confusão, onde o preparador físico deu um soco no rosto do Pedro. Após a lesão, Pedro foi na delegacia prestar queixa, o preparador físico foi também à delegacia para contar o seu lado, Thiago Maia e Cebolinha também foram à delegacia como testemunhas e a delegação voltou para o Rio de Janeiro. Depois disso, todos os envolvidos também voltaram para o Rio de Janeiro para descansarem, porque o jogo foi sábado e no domingo foi dia de folga. E aí, o que aconteceu nessa madrugada de sábado para domingo? Muitos jogadores ficaram revoltados com a atitude do Sampaoli, porque além de técnico, o treinador tem que ser também um cara que consiga administrar, gerir todo um grupo, gerir toda uma equipe, gerir todo um departamento, né? O departamento de futebol tem que ser gerido por ele e também, óbvio, claro, pelo Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol. Mas os jogadores ficaram revoltados porque Jorge Sampaoli viu a situação, viu que estava tendo uma discussão e simplesmente saiu do vestiário para dar a coletiva de imprensa. Não pegou nada bem entre os jogadores e os jogadores até esboçaram que pediriam a saída de toda a comissão técnica. Sim, eu acabei de falar que o Flamengo vem de uma boa sequência, né? E mesmo assim teve essa crise, esse burburinho. Por que Jorge Sampaoli não foi demitido? Quando os jogadores voltaram no domingo para o Rio de Janeiro, Jorge Sampaoli até fez uma publicação no Instagram falando que tudo teria que ser apaziguado, que palavras teriam que ser faladas, não queria mais brigas e tal, queria resolver tudo na base da conversa. Mas internamente, Jorge Sampaoli comentou que não entendeu tudo o que estava acontecendo. Para ele era só uma discussão de jogo e que muitas vezes acontece realmente no vestiário e que não se tratava de agressões físicas mesmo. E aí o Pedro veio às redes sociais também no sábado e falou que... E aí expôs, né, tudo. Expôs que foi agredido, o Pedro falou que está sendo boicotado pela comissão técnica com pouca minutagem. E aí todo um clima hostil dentro do vestiário do Flamengo. A diretoria contornou toda a situação, agiu com muita calma, ia demitir
o preparador físico, mas ele mesmo pediu demissão, então a papelada já está sendo realizada. E aí, na segunda-feira, quando todos foram treinar, o Pedro não se apresentou. E aí, a partir do momento que o Pedro não se apresenta, o clube entendeu que foi um ato de indisciplina também, e os jogadores que estavam com o Pedro também não gostaram da postura do atleta. O Pedro alegou que estava com dores no rosto, dores de dente, e não foi treinar por conta disso. Mas a diretoria, além de não ter gostado dessa prática que o Pedro fez, né, dessa falta no treino, a diretoria já iria aplicar uma multa sobre o Pedro por não ter se aquecido. Porque antes de tudo, antes de toda agressão, o Pedro não se aqueceu. Então a diretoria também foi multar o Pedro em relação a isso. E aí o Pedro não tinha ido treinar na segunda-feira, né? O famoso ontem. Ontem foi segunda? Enfim, segunda-feira o Pedro não foi treinar. E aí ele queria mesmo era ser mais respaldado dentro da equipe. Ele queria ter sido ligado por Jorge Sampaoli, por Bruno Spindel, por Marcos Braz, queria pedir desculpa. Gente, eu entendo tudo o que aconteceu com o Pedro, mas não era para um diretor de futebol ter que pedir desculpa por ações de outra pessoa. Muito está se especulando também que o Pedro vai entrar na justiça, algo que é muito pouco provável, até porque ia demorar muito, a janela está fechada agora, o Pedro iria conseguir uma rescisão, mas não ia conseguir jogar. Até sair a provável rescisão, não saberia se iria ganhar ou não na justiça. Então é muito, muito burocrático isso, as chances são baixíssimas de acontecer. Mas o Pedro voltou a treinar. A informação que foi dada pelo Vene Casagrande é que não há mais nenhum tipo de relação entre Sampaoli e Pedro, a comissão técnica toda com o Pedro, e a diretoria, após a falta dele no treino de segunda-feira, a diretoria resolveu tirá-lo do jogo de amanhã contra o Olímpia. Ou seja, o Pedro não estará com a delegação para o jogo de amanhã, não estará na lista de relacionados. A ver como será o jogo contra o Cuiabá, salvo engano, que o Gabigol está suspenso. Vamos ver se o São Paulo realmente vai botar o Pedro. Não tem mais o Mateusão, se a gente for parar para pensar que ele foi vendido. Mas é algo muito interessante de ver como que vai funcionar. A diretoria do Flamengo até agora está sendo sensata, está mantendo uma linha tênua e está mandando bem, ao meu ver, tá bom? Então é isso. Essas foram as informações do Flamengo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você já tenha dado seu like, já esteja inscrito aqui no canal e que você compartilhe se você tenha gostado mesmo, tá bom? Isso vai ajudar muito, 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 tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!